Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Durante quase um ano, nós conversamos aqui, refletimos nos domingos pela manhã, na carta aos Efésios. Hoje nós vamos começar uma outra jornada. Nós vamos lá para o Antigo Testamento. Nós vamos conhecer a partir de hoje, relembrar histórias marcantes. Quando nós passamos lá pelo departamento infantil, quem teve este privilégio, nós gostamos de ouvir aquelas histórias clássicas e nós vamos repetir algumas dessas histórias aqui e vamos conhecer algumas histórias novas. Será uma longa jornada, eu não vou falar nem por quanto tempo para você não se desanimar, mas eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito especial, porque nós vamos relembrar princípios importantes de homens e mulheres que viveram em comunhão com Deus, alguns que também não foram tão fiéis, mas podemos aprender com todos eles aquilo que Deus tem para a nossa vida. No começo do ano passado eu fiz uma pequena série no livro de Gênesis, falando lá sobre a criação, a queda. Por isso nós vamos começar não lá do primeiro casal, mas vamos começar em Gênesis capítulo número 6. Uma história impressionante, uma história incrível. Daquelas histórias que, eu não sei quanto a você, que a gente só acredita porque está na Bíblia. Porque tem história assim na Bíblia, né? Se não tivesse na Bíblia, você diz, isso é conto de fada, isso aí é carochinha, isso aí é lenda. Isso é invenção, porque isso não pode acontecer. Eu não vi nada parecido acontecendo. Não tenho notícia de nada semelhante acontecendo no mundo. Assim nós temos algumas histórias da Bíblia, que a gente aceita somente pela fé. E é uma delas na qual nós vamos refletir hoje e no próximo domingo. Então convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo número 6, a partir do versículo de número 5. Nós vamos ver a vida de Noé a partir da perspectiva de um homem, de uma pessoa que procurou cumprir plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Podemos analisar a história de diversos ângulos. E eu quero analisar a vida de Noé, suas atitudes nessa perspectiva de alguém que procurou cumprir plenamente o projeto de Deus para a sua vida. E esse é o desafio para a sua vida e para a minha também. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Mais adiante lemos, versículo 10. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Na sequência dos versículos que nós temos aí, Deus vai dando todos os detalhes sobre esta grande embarcação que chamamos de Arca de Noé. Noé trabalhou nessa construção durante muitos anos. E certamente foram anos difíceis, porque ele não apenas construiu a arca dentro das especificações dadas por Deus, mas ele ao mesmo tempo pregava às pessoas explicando o significado daquela construção. E, excetuando a sua família, ninguém deu crédito à sua pregação. E ao final de tudo, Deus leva até a arca vários animais. A Bíblia diz claramente que os animais saíram lá do meio dos campos da floresta e foram em direção à arca no tempo determinado por Deus. Casais de várias espécies, no começo 2 casais de cada espécie, depois mais 7 casais de cada espécie. E Noé então entra na arca com a sua família e esse zoológico. E Deus fecha a porta da arca. E aí então eles ficam 7 dias lá dentro esperando que alguma coisa aconteça. Mas não cai uma gota de chuva sequer.
Eu posso imaginar a inquietação que começou a tomar conta do coração de Noé e da sua família. Será que eu me enganei? Talvez tenha passado na cabeça dele isso. Porque não está chovendo? Eu falei que ia chover e Deus disse que ia chover. Até que depois de 7 dias eles começam a escutar o barulho dos pingos de chuva e a partir daí não parou de chover durante 40 dias e 40 noites. Literalmente um dilúvio. E a Bíblia diz que as chuvas foram tão intensas durante esse período que eles prevaleceram sobre toda a terra e foram cobertos todos os altos montes que havia debaixo da terra. E as águas prevaleceram cerca de 6,7 centímetros acima dos montes e assim toda a terra foi coberta. Todos os seres vivos exterminados, naturalmente, exceto aqueles que estavam dentro da arca e também Noé e sua família. As águas demoraram então cerca de 150 dias para baixarem. Foi mais um tempo que eles ficaram ali além dos 40 dias. Para verificar se as águas já tinham baixado, Noé primeiro soltou um corvo. Esse corvo voltou. Passou mais uns dias, ele soltou uma pomba. Esta pomba volta. Depois retorna com um galinho de oliveira no bico. E finalmente um dia ele solta esta pomba e ela não volta mais. E Noé entende que eles já podiam desembarcar. E assim ele tira a cobertura da arca e ele e os animais então saem. Ele faz um altar ao Senhor e Deus firma um compromisso com ele de que nunca mais destruiria a terra toda com água e coloca no céu o arco-íris como um símbolo desta aliança. Este é o resumo da história. Os céticos levantam uma série de questionamentos sobre a veracidade do dilúvio. E esta arca de Noé parece coisa do outro mundo. Porque não foram achados vestígios de milhões de fósseis naquela região, ou seja, das pessoas que moravam por ali. O tamanho e o ambiente da arca não permitiria abrigar tantos animais e reproduzir todos os ambientes ecológicos de cada espécie, porque existem animais que vivem apenas nas regiões frias, alguns das regiões de mangues, no alto das montanhas, nas cavernas. Como reproduzir aquele habitat dentro de um ambiente fechado durante tanto tempo? O que aconteceu com os animais que comem uns aos outros, os predadores? De repente eles perderam o apetite e não atacaram os animais indefesos? Como milhões de espécies existentes de animais em todos os continentes e milhares de ilhas poderiam ser reunidos em tão pouco tempo, de todas as espécies, para entrarem ali na arca e estarem ali? Quantas embarcações, tripulações e caçadores seriam necessários para retirar um casal de cada recanto do mundo? E os problemas de limpeza dentro da arca? Imagine o fedor de tantos detritos ali. Não só o problema do fedor, mas até mesmo da contaminação. E os problemas de alimentação? Qual a quantidade de comida durante tantos dias? Deus falou para ele preparar comida também, mas qual foi a quantidade que ele conseguiu guardar? De onde teria vindo tanta água para alcançar alturas enormes? Pessoas e animais que vivem no máximo a 4.000 metros. Como é que eles poderiam sobreviver ali nesta altura tão grande, uma vez que a arca foi subindo e ficou na altura dos mais altos montes? A água toda, para onde foi drenada? Um volume de água assim dobraria a quantidade de líquido no planeta e reduziria a salinidade dos oceanos. E isso causaria um grande problema ecológico, milhares de peixes morreriam. Pássaros e muitos pássaros e insetos não conseguem sobreviver a uma altura superior a 4.000 metros do nível do mar por causa da pressão atmosférica. Quando os animais desembarcaram lá no Monte Ararat, como eles voltaram cada um para o seu habitat? Na região onde a arca pousou, inclusive, havia pouca água potável. Bem, pode ser depois de tudo isso que eu falei, você esteja dizendo, eu não estou num culto, eu estou aqui ouvindo uma palestra. Mas não, estou aqui apresentando alguns argumentos que muitas vezes são apresentados para dizer que isso tudo é uma conversa, que não aconteceu tudo isso. Em defesa desses questionamentos, na verdade, Noé não teria levado para a arca uma espécie de cada um dos animais que existe no mundo, mas cada uma das espécies daquela região, daquele local onde ele morava. Os animais que ele levou consigo, certamente muitos deles, ele era o próprio dono desses animais. Pilotos da Segunda Guerra Mundial afirmam ter visto vestígios de um barco na cadeia de montanha do Ararat. Então, haveria alguma prova ali arqueológica da existência desta arca. A expressão sobre a terra, então,
designaria não a terra toda, todo o planeta Terra, mas toda a terra habitada, toda a terra onde havia o homem, toda a terra onde Deus olha e vê a corrupção humana, porque a terra ainda não tinha sido toda povoada. Nesse sentido, o dilúvio seria um evento localizado e não um evento universal. O que Deus providenciou então que permanecesse na arca foram os animais necessários para a recolonização da terra e que seriam úteis para ele e sua família. Ademais, a historicidade de um dilúvio é constatada em diversas outras tradições de povos daquela região e de outras regiões do mundo também. Então, há indícios de relatos de dilúvio entre os sumérios, entre os assírios, entre os armênios, os persas e outros povos. Cada um, com as suas variações, falam de um dilúvio. E há cerca de 270 histórias de dilúvios vindos de diferentes lugares. Segundo os pesquisadores, no final da década de 90, houve ali pesquisadores da década de 90, houve ali naquela região um desastre natural nas margens do atual Mar Negro. E no fundo deste mar foram encontrados, então, fósseis de mariscos de água doce, que foram bruscamente substituídos por mariscos de água salgada, exatamente naquele período que seria o período do dilúvio. São muitas as teorias. A Terra seria muito diferente, envolvendo vapor de anéis semelhantes ao de outros planetas. A água subterrânea jorrou da Terra. Todos os animais que foram para a arca seriam pequenos filhotes, e com isso conseguiria caber muitas espécies. Eu já vi num filme, inclusive, é um filme, gente, não está na Bíblia, não confunda, de que que Noé teria borrifado ali um componente químico e todos os animais adormeceram durante todo aquele tempo, um sonífero, não é? São muitas as histórias. Resumindo, quando as pessoas olham para esses fatos do dilúvio e pensam em tudo isso, há diversas posições. Alguns acreditam que o dilúvio aconteceu, mas que foi algo localizado. Outros acreditam que o dilúvio de fato aconteceu como uma experiência universal. Há aqueles que não acreditam na existência do dilúvio porque dizem que as evidências científicas contra o dilúvio são muito fortes e que ele seria uma lenda. Outros afirmam que é possível provar cientificamente que o dilúvio de fato aconteceu. E o dilúvio aconteceu, mas nós não temos como explicar cientificamente todos os fatos, pois ocorreram ali naquele contexto alguns milagres ordenados pelo próprio Deus. Qual é a minha posição? Eu creio que Noé foi um personagem histórico, que o dilúvio aconteceu, porque no Novo Testamento há registros claros acerca disso. E não tenho dificuldade de crer que tenha sido um evento localizado, embora não possamos provar isso. Nós podemos afirmar com toda clareza é que o dilúvio e esta experiência faz parte da história da humanidade. Jesus Cristo falou o seguinte lá em Mateus 24, 37 a 39. Quando o Filho do Homem voltar, será como nos tempos de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. O autor aos Hebreus também diz assim: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. E Pedro também diz assim: Deus não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. O que esse texto, então, de Noé, no dilúvio, conjugado com esses outros textos que nós acabamos de ler, nos ensinam? Eu creio que Deus tem os seus propósitos. E, frequentemente, Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele opta por contar com algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Não é qualquer pessoa. No contexto do Novo Testamento, nós podemos afirmar com toda clareza que são os seus filhos. Ele conta conosco, Ele conta com você e comigo, para que os propósitos dEle para a humanidade possam se concretizar. Nós temos esse registro na Bíblia várias vezes, quando Deus escolhe homens e mulheres. Ele escolhe gente como Noé, Abraão, Moisés, Sansão, Samuel, Davi, Jeremias, Maria, mãe de Jesus, Esther, Maria Madalena, Paulo,
para cumprir uma determinada missão. E eu entendo que Deus chama todos nós, cada um de nós que somos seus filhos, para uma missão específica que está conjugada com seus propósitos maiores. Mesmo que você e eu não recebamos uma missão tão grande quanto alguns desses, como Noé recebeu, ainda assim, à semelhança deles, temos algo a realizar. Quais são então as ações, quais são as posturas que nós devemos adotar para cumprirmos plenamente os propósitos de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que Deus, o Deus que nos chama, é um Deus sensível ao pecado e ao mesmo tempo amoroso. São duas facetas de Deus que emergem em toda a Bíblia e que emergem também nesta narrativa do dilúvio. O texto que abre a história da Arca de Noé relata a dimensão do pecado naquele tempo. Relata o tamanho do estrago que a queda trouxe para a humanidade. Não apenas uma primeira família foi ali afetada, mas a Bíblia diz que a maldade foi se espalhando. E lendo o texto novamente, a Bíblia diz que o Senhor viu a maldade na terra era grande, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má, ou seja, uma mentalidade pecaminosa prevalecendo. Deus criou o mundo perfeito, mas a terra foi se corrompendo por uma ação ou por um conjunto de ações humanas. E é interessante a ênfase que nós temos aí na Bíblia. Viu Deus a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta na terra. Então há aí uma ênfase clara nessa corrupção, na conduta, no modo de pensar, no modo de agir. E a Bíblia diz que Deus diz então para Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra toda, repare aí a ênfase, está cheia de violência, e a destruirei juntamente com a terra. Uma verdade que é muito clara aqui, quando nós lemos esta atitude de Deus e esse pesar de Deus com relação à situação da humanidade, tem a ver com a santidade do Senhor. Ou seja, Deus não apenas criou o mundo e disse: olha, agora vocês podem viver como vocês quiserem. Toquem a vida aí do jeito que vocês acharem que devem. Não. A Bíblia diz claramente, mostra claramente a santidade de Deus. Lá no Antigo Testamento, este é um tema que aparece muitas vezes. Mas já aqui no começo, nós temos esse indício da santidade de Deus. O Deus que vê uma situação de calamidade, de injustiça, de sofrimento e diz: eu não posso permitir que isso continue acontecendo. Esse pecado, esse juízo tem que acontecer, esse pecado não pode ficar impune. Não é simplesmente um pecado qualquer, uma falha de caráter, alguma coisa que não, é algo muito mais profundo. E o contraste entre o mundo que Deus criou, idealizou, e o que está acontecendo é algo que choca o coração de Deus. O pecado existe em todos os lugares do mundo, meus irmãos, mas existem alguns lugares em que ele se torna ainda mais evidente, mais forte, mais cruel. Quando nós pensamos, por exemplo, nas crianças que são raptadas e levadas para a prostituição infantil em diversos lugares do mundo, como a gente viu naquele filme Os Sons da Liberdade, quando nós sabemos de sofrimento injusto lá na faixa de Gaza, ou lá na Ucrânia, em tantos lugares do mundo onde existem guerras, na verdade a história da humanidade é uma história de guerras. Quando você vai lá na Europa, em diversos lugares, você vai visitando aqueles monumentos, a maioria dos lugares conta a história de uma guerra, de massacres, de coisas terríveis. E diante disso, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou o coração. E por isso ele diz que vai agir de forma a destruir tudo. Há uma outra versão que diz: Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Por trás dessa declaração, como disse Philip Yancey, a gente pode ver um pai que enfrenta uma rebeldia de um filho adolescente. Ele fez tudo por aquele filho, mas agora no auge da rebeldia, esse filho bate a porta na cara do pai e diz: eu odeio você, eu não quero saber de você e de tudo aquilo que você me ensinou e fez por mim. É assim que Deus se sente tantas vezes quando ele olha para esse estado de rebelião que existe no mundo. E a gente lê então que Deus se arrepende. Como é que Deus pode se arrepender? Se arrepende aquele que cometeu uma falha, um erro. Mas é uma linguagem antropomórfica, quando nós atribuímos a Deus sentimentos humanos. Não no sentido de que ele fez uma coisa errada, mas de que ele fez algo e depois percebe que aquilo não saiu como ele gostaria. Mas como se Deus é onipresente, onisciente? Nós não temos como conciliar isso completamente. Mas uma coisa é a realidade: assim como Deus se alegra e se rejubila no momento da criação, nesse momento presente da história, naquele momento presente, o coração de Deus ficou muito triste.
O povo ainda não conhecia sobre Deus, o povo não conhecia ainda sobre a graça de Deus. Não havia arrependimento na parte das pessoas e o pecado foi se alastrando cada vez mais. Noé foi chamado para ser construtor de uma arca. E esta arca, ela simboliza a misericórdia de Deus num tempo de juízo. A misericórdia daquele que confia no Senhor e é capaz de depositar a sua vida nas mãos dele entrando numa arca. A misericórdia que se manifesta quando acredita que vai haver de fato um juízo. Noé foi muito eficiente com a sua família. Eu fico pensando que alguns dos seus filhos, das suas noras, podiam ter dito, não, isso não é verdade, seu pai está enlouquecendo, papai está perdendo a consciência. Onde já se viu falar de construir uma arca, de que vai haver uma chuva, mas de alguma maneira esses filhos foram impactados com o exemplo, com a presença e com a palavra de Noé, e juntamente com seu pai, creram nele. Por outro lado, quando Noé estava pregando e ele dizia, olha, vai cair água do céu, vai ficar tudo inundado, é o juízo de Deus. As pessoas não acreditavam nele, continuavam, e o povo ficou debochando. 121 anos de vida Noé tinha quando ele começa a pregar. E eu imagino que as pessoas olhavam para ele e diziam, esse velho louco, quando é que vai achar água aqui? O mar está a centenas de quilômetros. O que faltava nesses homens? E o que tinha, eu posso dizer, de sobra em Noé. E de tal forma que ele conseguiu convencer pelo menos a sua família. Fé. Esse é um outro fator essencial. Além de termos uma visão clara de quem é Deus, do juízo de Deus e da misericórdia de Deus de uma forma equilibrada, se nós queremos cumprir o projeto de Deus para a nossa vida e para a humanidade, nós precisamos cultivar a fé e focar esta fé em Deus. No início do sermão eu disse que existem algumas histórias que a gente acredita apenas pela fé. Porque está na Bíblia e tem fé, que a Bíblia é a palavra de Deus. Se não fosse isso, a gente não acreditaria. Mas deixa eu dizer uma coisa, Noé precisou de muito mais fé do que eu e você. Porque nós já temos a história bíblica, nós já temos exemplos bíblicos, nós já temos diversos relatos que mostram Deus agindo. E temos a nossa própria experiência também. E temos esse registro bíblico e tanto exemplo de tantas pessoas. O que Noé tinha para que ele pudesse confiar em Deus? Mesmo que ele tivesse ouvido uma voz, como você está me escutando aqui, ainda assim, ele precisou ter uma grande fé. Por isso que a Bíblia diz que Noé é um desses homens que caminhou pela fé. Por isso ele entra naquela galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, quando diz que porque pela fé ele construiu a arca. Ele precisou de uma fé muito grande porque era um grande empreendimento, porque certamente ele ouviu vozes de questionamento e de crítica, porque ninguém acreditou no projeto dele. E é muito difícil você perseverar numa direção quando ninguém o apoia, quando ninguém acredita no seu projeto, mas que você segue naquela direção simplesmente porque você tem de Deus a convicção de que aquele é o caminho a seguir. Foi uma fé extraordinária, porque ele não tinha um outro referencial. Ele não tinha outros exemplos antes dele, mas ele prosseguiu. Se Noé naquele tempo teve esta fé, para construir essa grande embarcação, para salvar a sua família e os animais do dilúvio, ele obedeceu a Deus. Não foi simplesmente uma fé mental, foi uma fé que conduziu a uma atitude. Nós também somos desafiados a colocarmos a nossa fé no Senhor. Existem até algumas pessoas que, analisando o texto bíblico, dizem que esse exercício de fé foi muito importante, foi muito desafiador para Noé, porque alguns acreditam que até naqueles dias não havia nem chuva sobre a terra. Na verdade, nós podemos afirmar que não havia chuva sobre a terra nos primeiros tempos. Não sei se nesta época isso ainda prevalecia. Mas é fato que logo no começo da criação, lá em Gênesis 2, capítulos 5 e 6, nós lemos assim. Quando o Senhor fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta no campo e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então, durante muitos anos, a irrigação não vinha da chuva, vinha de mananciais da terra, águas que vinham de cisternas, de fontes subterrâneas, irrigavam a terra. Se isso, por um acaso, acontecer ainda nos dias de Noé, então a fé teria que ser maior. Quer dizer, onde é que já se viu? De onde é que vai vir essa água toda? Mas Deus se revelou a Noé. E ele seguiu aquilo que estava no seu coração. E esse é o desafio para nós. É o desafio de focalizarmos a nossa fé em Deus. E nós temos
muito mais condições de desenvolvermos esta fé, porque nós temos algo concreto. Nós temos a palavra de Deus, que nos mostra o caminho que deve seguir. Mas além da palavra de Deus, nós precisamos ter fé naquilo que Deus fala ao nosso coração hoje, diante da nossa realidade diária, para que possamos seguir no caminho que Deus traçou para nós, e não apenas para a nossa vida individualmente, mas para cumprirmos os seus propósitos neste mundo de uma forma plena. Em último lugar, nós precisamos também reconhecer a graça de Deus, que envolve esse nosso chamado para cumprir os propósitos dele. Você e eu, como já mencionei agora há pouco, somos escolhidos por Deus para cumprirmos os propósitos deles no mundo. Alguém pode pensar, pastor, mas não é muita pretensão sua dizer que o senhor é um escolhido de Deus para cumprir os propósitos de Deus? Ou será que o pastor não está aqui num discurso de autoajuda dizendo, você é escolhido de Deus, você é o cara? Mas a Bíblia deixa muito clara que cada vez que nós somos escolhidos, não tem a ver com a nossa capacidade extraordinária. É pela graça de Deus. O texto diz que o mundo estava aquela confusão. Povo longe de Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus o agraciou. Deus olhou para ele, percebeu algo de especial, mas acima de tudo a graça de Deus viu nele a potencialidade da fé. Ele foi alvo da misericórdia de Deus em meio àquela geração corrompida e perversa. Assim como nós também, no mundo cheio de pecado, no mundo cheio de pecadores, inclusive nós somos pecadores, Deus nos dá a sua graça por meio de Jesus Cristo. E esta graça não apenas nos leva ao céu, mas esta graça nos dá um senso de missão nesse mundo. Esta graça nos dá uma responsabilidade muito grande neste mundo, de identificarmos os propósitos de Deus e dizer, Senhor, conte comigo. Eu quero ser fiel como Noé foi aos propósitos para os quais o Senhor o chamou. Deus chama então cada um de nós, cada um dos seus filhos, para cumprir os propósitos dele aqui na terra. Isso transcende aquela ideia, eu diria, talvez pequena, de buscarmos a Deus apenas para garantirmos a nossa salvação individual. A salvação individual é um item no conjunto daquilo que Deus deseja que realizemos com tudo aquilo que Ele nos dá, no chamado que Ele nos tem feito. É interessante que esse cuidado de Deus, ele envolve não apenas a vida das pessoas. Nós sabemos claramente como Deus valoriza a vida de cada ser humano. Mas esta história da arca mostra claramente o cuidado de Deus com toda a sua obra. Ele não deixou morrer os animais à míngua quando puniu o homem. Pelo contrário, houve aí um cuidado ecológico. Eu lamento que a bandeira do ambientalismo esteja muitas vezes nas mãos de pessoas que não creem em Deus, que não têm os princípios da palavra de Deus. Na verdade, nós, os cristãos, deveríamos ser os primeiros a levantar essa bandeira de proteção, de defesa do meio ambiente, dos animais e de toda a obra da criação do Senhor. Nós temos razões teológicas para fazermos isso. Então Deus nos chama para fazermos diferença neste mundo e protegermos a obra das mãos de Deus. Não permitamos que os nossos pecados venham trazer a destruição das obras das mãos do Senhor. Como você enxerga Deus? Um ser distante, que não se importa com o que está se passando aqui na terra, ou um Deus que se incomoda com a injustiça, com o pecado, com a corrupção, que toma conta da humanidade? Que possamos falar sobre o juízo de Deus, que possamos anunciar isso, mas ao mesmo tempo que possamos falar que existe uma arca de salvação, que existe a misericórdia de Deus, que possamos ter uma visão equilibrada de quem é Deus e transmitir esta visão, esta percepção para as outras pessoas. Para cumprirmos plenamente a nossa missão, devemos ampliar o nosso conhecimento de Deus, devemos cultivar a fé, devemos olhar para o Cristo que nos coloca dentro da arca da salvação, como Noé entrou na arca com a sua família, e que possamos então proclamar a graça de Deus aliada à nossa fé nele. Seja então a minha e a sua oração: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa, à semelhança de Noé, caminhar ao teu lado, obedecendo as tuas orientações e cumprindo plenamente os teus propósitos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, nós não estamos neste mundo sem uma direção, sem um propósito. O Senhor tem os teus propósitos e em tua soberania e graça o Senhor nos convida para dele participarmos. Dá-nos, Senhor, a percepção da tua vontade no mundo marcado pela corrupção, pelo pecado, pelo afastamento do Senhor. Que a semelhança de Noé,
possamos encontrar graça aos teus olhos, que possamos cultivar a fé e que possamos fazer diferença neste mundo, Pai. Nós te suplicamos isto, para cada um de nós individualmente, e aplique na nossa realidade pessoal esta palavra aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.